sintonizando a figura meiga de Jesus, nosso Mestre, rogando a Ele a espiritualidade amiga que auxilia a todos nós, ao nosso amigo que vai fazer a exposição de hoje, a todos nós que estamos aqui para aprender, que possamos estar com o coração aberto para tudo aquilo que o Evangelho nos traz, para tudo aquilo que a sua oração nos ensina, que muitas vezes nós não nos atentamos. Agradecemos a espiritualidade amiga pela oportunidade de estarmos aqui por essa casa bendita. E rogamos ao Pai que nos proteja sempre e nos auxilie em todos os momentos. E assim, com a oração que Ele nos ensinou e que nosso amigo vai nos explicar passo a passo, convido a todos a dizer o seu Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os que têm ofendido. E não nos deixeis em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que o Senhor proteja Ele agora para todos sempre, Senhor. Que assim seja. Vamos lá? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Aí sim. Então vamos dar início ao nosso estudo essa noite na Casa Espírita, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições que a doutrina espírita nos lega, e agradecemos a casa que nos acolhe, está de portas abertas, que permite esse tempo nosso de convivência e de aprendizado. Para o nosso estudo da noite, eu escolhi a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso todos nós conhecemos. Desde criança nós aprendemos a oração e fazemos a oração cotidianamente. Muitas vezes, na maioria das vezes, no automático. A gente faz a oração e não pensa no que a oração está nos dizendo, naquilo que nós estamos falando. Então, por isso que eu achei interessante e importante a gente trazer para a nossa reflexão a oração. Então, eu dividi o nosso estudo da noite em duas partes. Primeiro nós vamos ver o que é a prece, que a oração é uma prece, os conceitos que a doutrina espírita nos traz, depois nós vamos interpretar a oração do Pai Nosso aí em seus principais tópicos. Então, a prece, o que é a prece? Na definição espírita, a prece é uma comunicação. É aquilo que nós fazemos de elevar o nosso pensamento mais alto, até Deus. Devemos entender a prece como um diálogo. A prece não é uma fórmula mágica, não é algo que vai nos trazer algo diferente, um milagre, uma mágica, algo importante na nossa vida imediatamente. Uma prece, a gente tem que encarar ela como um diálogo com Deus, um diálogo com a espiritualidade, com os nossos anjos da guarda, com os nossos mentores, e estabelecer essa conexão, fazer com que nós estejamos propensos a receber as intuições, os conselhos que a espiritualidade está nos transmitindo. Que a todo momento nós temos os nossos anjos da guarda ao nosso lado, nós temos os nossos mentores, nós temos a intuição, mas nós precisamos estar propensos a receber isso. E a prece é que vai nos trazer essa ligação com o mais alto, estabelecendo esse nosso equilíbrio interior, chegando à reforma íntima, que é aquilo que nós precisamos. Ou seja, tirar de nós, do nosso íntimo, aquilo que está impedindo o nosso crescimento espiritual. Para isso nós precisamos reconhecer aonde estão os nossos pontos fracos e trabalhar. E a prece vai nos ajudar nesse sentido, de reconhecer intimamente
quem somos nós, de verdade, e estabelecer essa conexão com o mais alto. E trazendo até nós esse auxílio espiritual. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, toda essa definição. Então, a peculiaridade da prece. A prece ela tem que ser simples. Ou seja, a prece ela tem que ser feita de coração, colocando o nosso sentimento. Não basta a gente proferir palavras bonitas, frases bem feitas, estabelecer aquelas preces longas, com conteúdo complexo, fórmulas difíceis. Isso, se não tiver o sentimento, se não tiver a nossa emoção, se nós não colocarmos o nosso coração ali na prece, são apenas palavras. Não vai estabelecer essa conexão, não vai estabelecer essa ligação com o mais alto, com a espiritualidade, com as energias positivas. Então, uma prece simples, feita de coração, é importante, é suficiente. Nós precisamos ter também sinceridade e fé para estabelecer uma confiança, aquela confiança real em Deus, a confiança na espiritualidade maior, nos nossos anjos da guarda, nos nossos mentores, na divindade e em plano maior. Então, temos uma fé robusta para que a gente torne essa ligação com o mais alto mais forte possível. E fazendo com que a nossa prática diária vai fortalecendo essa nossa ligação. Então, quando nós entendemos, quando nós compreendemos o mecanismo e o funcionamento da prece, fortalece a nossa fé. Nós vamos ter uma fé mais robusta, mais forte. E com o passar do tempo, a nossa ligação com Deus vai se tornando maior. Por isso precisamos de perseverança. Perseverar. Estar todos os dias fazendo a nossa oração, a nossa prece, fazendo esse nosso diálogo com Deus. Uma conversa mesmo. Sempre com humildade e reconhecimento. A humildade de que nós somos filhos de Deus. Somos ainda imperfeitos e precisamos do auxílio, da força e da energia da espiritualidade para a nossa vida. Por isso, a humildade e reconhecer a nossa posição no mundo, a nossa posição frente às situações da nossa vida e que nós assim possamos fazer uma prece de acordo com o nosso sentimento, com as nossas emoções do momento. Sempre com objetividade e desapego. Ou seja, nós temos que fazer uma prece objetiva, um diálogo com Deus. E não ficar com rodeios, ficar com voltas e com firulas e com coisas, procurando fórmulas ou procurando coisas diferentes, orações diferentes. Não há necessidade. Temos que ser objetivos naquilo que nós precisamos. E o desapego das questões materiais, das questões do mundo, das questões que nos afligem naquele momento. E se nós ficarmos presos nos problemas e nas dificuldades do dia a dia, nós não conseguimos desligar, nós não conseguimos essa conexão com Deus. Então precisamos dar um tempo, desligar, desapegar momentaneamente das situações do mundo material, para que essa conexão possa se estabelecer com a espiritualidade maior e com Deus. Então, os tipos de prece. Aí nós sabemos que nós temos a prece de adoração, quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, a prece de súplica, quando nós estamos passando por problemas e por dificuldades na nossa vida. Quem nunca, né? Passou por um problema, por uma aflição, e a gente precisa se socorrer das orações, socorrer a Deus, fazer as orações de súplica mesmo, pedindo ajuda, um conselho, pedindo um auxílio para resolver aquele problema que nós estamos passando, aquela dificuldade. Então, e de intercessão. Quando nós pedimos, fazemos um pedido para que Deus se interceda perante uma terceira pessoa.
algum parente, um amigo que está passando por dificuldade, por problema de saúde, ou por alguém já desencarnado. Pedimos a intercessão por ele que já partiu desse mundo, está no plano espiritual e precisa. Podemos também fazer uma prece de reconhecimento, de ação de graça, quando a gente agradece as bênçãos recebidas, reconhece todas as dádivas que Deus nos deu. E aquela prece de expiação ou arrependimento, quando nós reconhecemos alguma falha, algum erro que nós cometemos na nossa vida e vamos procurar força, energia, procurar uma maneira de reparar, corrigir o erro, procurar o perdão, perdoar a nós mesmos, perdoar a outro, pedir perdão a Deus pelos nossos erros. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, nós encontramos essa explicação. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais que um grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Então a forma, a maneira com que nós vamos orar não importa. As nossas convicções também não importa. Para Deus não importa qual a nossa religião, qual a nossa corrente filosófica. O importante é o que vai no nosso íntimo, está dentro de nós. Então o importante é nós termos um bom pensamento na hora de formular as nossas preces e as nossas orações. Então, a doutrina espírita, ela vem e nos traz essas explicações. Nós, como espíritas que estudamos a doutrina espírita, estamos aqui numa casa espírita, sabemos que não há uma fórmula mágica, não existe palavras mágicas que vão transformar a nossa vida. As orações é essa ligação com a divindade, esse diálogo com Deus. O valor das orações está na sinceridade, nas emoções e aonde nós colocamos o nosso coração, o nosso sentimento, quando nós elevamos o nosso pensamento em busca de algo maior, da espiritualidade maior, em busca de Deus, em busca de um auxílio dos nossos anjos da guarda. E essa ligação, a prece e a oração vai estabelecer essa ligação. Deus conhece todas as nossas necessidades, mas nós precisamos fortalecer essa conexão. Tem pessoas que falam: eu não preciso fazer oração nenhuma para Deus, porque Deus sabe tudo que eu preciso, Ele conhece tudo, então eu não preciso ficar pedindo, orando, falando nada, porque Ele já sabe tudo. Sim, mas eu preciso estabelecer essa conexão, porque senão, como que a energia positiva emanada pela divindade, emanada por Deus e vinda através da espiritualidade maior vai chegar até mim, se eu não estou receptivo? É como um aparelho de rádio, um aparelho celular, um aparelho qualquer. Aqui no nosso ambiente nós temos aqui muitas ondas, sabemos? Temos onda de rádio, de TV, de celular, de internet. Se eu não sintonizar, eu consigo captar? Não. Se eu sintonizar determinada rádio, eu vou captar o que o locutor está falando. Se eu sintonizar determinado canal de TV, vamos ver a programação. Então as energias estão disponíveis, mas eu tenho que estabelecer essa sintonia. Então, se eu não estabelecer essa sintonia com o plano superior, eles não conseguem se conectar comigo. Eu não consigo receber essas energias. Então, a prece não vai mudar a lei divina. Nós sabemos que Deus estabeleceu as leis, e as leis divinas são imutáveis. As nossas preces, as nossas intercessões, elas não vão mudar as leis divinas. O curso das leis divinas vão seguir, mas nós vamos bem compreendê-las e ter força para nos adequar o nosso comportamento, a nossa vida às leis divinas, para que assim a gente possa ter um equilíbrio, ter uma vida melhor, mais digna, com mais equilíbrio e mais em paz. Então, mas por que então nós vamos estudar o Pai Nosso? O Pai Nosso é uma oração deixada por Jesus, é uma oração modelo. Jesus nos deixou
essa oração. Nela está concentrado ali todos os princípios da doutrina espírita e todos os princípios da doutrina cristã, da filosofia cristã. E estudando é um convite à nossa reflexão, a fazermos uma reflexão a respeito de algo que nos é comum, que nós conhecemos. Temos um conhecimento da oração do Pai Nosso desde criança. Então nós precisamos, muitas vezes, parar, fazer uma reflexão para tentar retirar dali um ensinamento melhor, uma compreensão maior. Porque lá no capítulo 28, Kardec nos fala que a oração do Pai Nosso não é apenas uma oração, mas é um guia completo dos deveres do homem para com Deus, dos deveres do homem para consigo mesmo e para com o próximo. Enfatiza a caridade como um pilar central. Esse é o comentário de Kardec, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Então, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, também chamada de oração dominical. Dominical vem do latim Dominus, que é Senhor. Então, oração do Senhor, oração dominical, que gerou aí a palavra, por exemplo, dono, Dominus gerou a palavra domingo, né? Domingo, dia do Senhor, primeiro dia da semana. Então, oração dominical, oração do Senhor. Então, nós encontramos a oração do Pai Nosso no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Em João e em Marcos nós não temos essa passagem. A oração de Mateus era um pouco maior, que nós conhecemos, a de Lucas era um pouco mais concisa. Então vamos ver. A oração do Pai Nosso em Mateus é o que nós conhecemos, e nós fazemos a oração. Quando Jesus nos fala, portanto, orai desse modo. Quando os discípulos perguntaram a Jesus como orar, um exemplo de oração, essa passagem está lá no Sermão da Montanha. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Temos várias traduções para essa oração, embora o sentido seja sempre o mesmo. Em alguns tradutores coloca perdoai as nossas dívidas, outros coloca não nos deixeis cair em tentação, ou uma outra palavra parecida, ou livrai-nos do maligno, do mal. Então, as palavras às vezes se alteram, depende do tradutor, mas o sentido é o mesmo, não há mudanças grandes no sentido da oração. Essa outra frase, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, não está no Evangelho, no original do Evangelho de Mateus. Isso aí foi acrescentado depois pela tradição, tanto da Igreja Católica, principalmente dos nossos irmãos protestantes, a partir da Idade Média, mas em nada também altera o sentido original da oração, apenas reforça a parte de glorificação, de dar graças e dar de glória à divindade. E depois nós temos a oração do Pai Nosso em Lucas. A oração em Lucas, ela é um pouco mais concisa. Lucas ensina, quando os discípulos aí perguntam para Jesus como orar, e Jesus ensina. Quando orarem, diga: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão cotidiano, perdoa-nos nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Então a gente pode perceber que o sentido é o mesmo das duas orações. Aqui em Lucas ela é um pouco mais concisa, e em Mateus um pouco mais alargada, mas o sentido, o conhecimento, a mensagem que está sendo transmitida é a mesma.
Então agora nós vamos passar aí tópico por tópico, né, toda essa oração, para que a gente possa fazer aí uma interpretação. Então quando Jesus fala, começa com a oração, Pai Nosso, nós temos que observar que Pai, ele fala como Deus, como um princípio e a finalidade de tudo. Então nós temos que voltar um pouco e pensar como era o entendimento de Deus na época, que estava principalmente lá no Velho Testamento. Deus era conhecido, era entendido como o Senhor dos Exércitos, como um juiz que está ali para punir os pecados, que tinha um povo escolhido, e Deus ia combater os inimigos. O povo escolhido de Deus, os outros que são inimigos, Deus iria castigar. Todos aqueles que estavam em falta para com Deus, que não cumpriam os seus mandamentos, Deus castigava. Então Deus era um juiz, aquela figura de um senhor idoso, barbas brancas, sentado num trono, anotando todas as faltas, todos os pecados que a pessoa comete e aplicando os castigos. Ou então era um Deus particular, é o Deus do meu povo, que vai castigar o outro que é meu inimigo, que vai destruir o meu inimigo, que vai destruir a outra pessoa. Essa era a visão de Deus à época. Até hoje tem pessoas que ainda encaram e vê Deus como esse juiz implacável que vai castigar, que vai punir os pecados. Mas Jesus veio e trouxe e disse que não, que Deus é Pai, que Deus é amor. Na definição de João, Deus é amor. Então, quando ele fala Pai, então ele está definindo Deus como o nosso Pai, Pai de toda a humanidade. Então, se Ele é Pai de todos, nós todos somos irmãos. E reconhecer no outro como irmão, como um filho de Deus também, já é um ponto bem diferente, bem distante daquela ideia original lá de um Deus, de um Senhor dos Exércitos, de um Deus juiz, de um Deus que pune, que castiga. Aqui nós vemos um Pai de misericórdia, na parábola do bom samaritano, ou na parábola do filho pródigo. Deus é aquele que acorda. Deus está com aquele que acolheu lá o que estava doente na parábola do bom samaritano. Deus estava com o pai que acolheu o filho pródigo que retorna para casa. É esse que é o Deus que Jesus veio nos transmitir. Um Deus que educa, que nos dá todas as oportunidades de aprendizado, de crescimento na nossa vida. E quando Jesus nos fala Pai Nosso, de todos nós, de toda a humanidade, então Jesus exalta que nós todos somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos, e não existe privilégios para Deus. Então, quando uma pessoa ora ou pede a Deus ou fala alguma coisa pedindo para que Deus castigue o outro, o inimigo meu, alguém que eu não gosto, eu peço para que Deus castigue. Como que Deus vai castigar a outra pessoa se ele também é filho de Deus? Então, todos nós somos filhos de Deus e todos estamos num caminho de aprendizagem. Então Deus é um professor que nos educa, que nos dá as oportunidades de crescimento e de educação. Então, estabelecendo essa imagem da humanidade como uma comunidade geral, todos filhos de Deus. Quando Jesus nos diz que nenhuma ovelha se perderá, é nesse sentido que ele quis dizer. Todos nós estamos a caminho da evolução e ninguém irá ficar para trás. Então, quando nós achamos que alguém vai para o fogo eterno do inferno porque fez coisa errada,
nós estamos estabelecendo um julgamento de valor contrário à lei de caridade e misericórdia divina. Porque Deus jamais vai punir alguém para um castigo eterno, e sim dar as oportunidades de crescimento e de evolução, como nós temos as oportunidades de crescimento e evolução e aprendizado. Se estamos ainda aqui num planeta de provas e expiações, porque ainda não aprendemos o suficiente para ir para um planeta melhor, mas no futuro iremos. Então a doutrina espírita vem e nos fala que Deus é a questão número 1 do livro dos Espíritos. Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência plena, bondade infinita. Então, Deus é tudo isso. E quando Jesus nos traz isso causou na humanidade uma revolução muito grande de entendimento, que mudou completamente a forma de entender a divindade. E a doutrina espírita vem e nos explica que isso está tudo dentro da lei de amor, dentro do amar-vos uns aos outros. Quando nós entendemos a divindade a partir desse momento, dessa fraternidade universal como base, nós temos aí um caminho para o progresso. Não só o progresso nosso, individual, mas um progresso da coletividade como um todo. Todos nós iremos crescer, evoluir nesse patamar. E quando nós falamos, Pai nosso que estais no céu, nós estamos aí reconhecendo a onipotência divina, reconhecendo a perfeição de Deus, que não é aquele Deus distante que está lá no céu, longe de nós, não. Deus está em nós, como os filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, Deus está em nós. E Deus sendo perfeito, perfeitas são as suas leis. Então tudo que acontece no mundo está de acordo com as leis divinas. Às vezes o ser humano não segue as leis, mas está tudo dentro da lei divina. E que o céu, essa ideia, o céu não é um lugar definido. Nós não temos aqui a terra aqui, o céu lá. O céu é um estado. Esse céu que nós entendemos é um estado de pensamento. Nós podemos estar no céu quando nós estamos bem. Podemos estar no lugar mais maravilhoso do mundo, num lugar bonito, passeando, com bastante comida, com os nossos parentes queridos, com as pessoas que nós amamos. Mas se nós não estivermos bem conosco, nós não estaremos no céu. Nós estaremos passando por uma situação de dificuldade, e aquilo para nós vai nos causar sofrimento. Mas nós podemos estar num lugar bem ruim, numa situação complicada, num hospital, com pessoas doentes, ou nós doentes, ou em algum velório, ou numa situação terrível, numa calamidade, mas nós estarmos bem conosco mesmo, podendo ajudar outras pessoas. Então nós estamos no nosso céu. Então o céu não é esse lugar definido para onde nós vamos, mas sim um estado íntimo de pensamento, de emoções, um estado de elevação da nossa alma, do nosso espírito, para atingirmos o céu. E isso a prece, comentamos lá no primeiro slide, a prece, a oração vai nos fazer essa elevação do nosso pensamento, para que nós possamos sentir a presença da divindade, a presença de Deus. Então, quando Jesus nos fala, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo lhe será dado por acréscimo, ou seja, é estabelecer essa conexão com a divindade. Estabelecendo essa conexão, todas as situações do mundo, mesmo as mais adversas, irão se resolver, irão se acertar, e nós vamos ter o equilíbrio suficiente para passar por todas essas situações. Santificado seja o vosso nome. Aqui é um desejo de que o nome de Deus seja sempre respeitado, honrado e glorificado. Mas para que a gente possa honrar o nome de Deus, nós precisamos cumprir suas leis, seus desígnios. Aqui na Terra, como que nós fazemos isso?
em relação à nossa família, por exemplo. Como que nós honramos os nossos pais, as nossas mães? Cumprindo os ensinamentos que eles nos passaram. Eles nos passaram uma educação de vida. Se nós cumprirmos e seguirmos a educação que nos foi dada, nós estamos honrando os nossos pais. Não é isso? Estamos honrando o seu nome, a tradição, a educação, aquilo que ele nos deixou. Ou mesmo com Deus. Quando nós cumprimos a lei de Deus, quando nós procuramos seguir as leis estabelecidas no Evangelho de Jesus, nós estamos honrando a Deus. Estamos respeitando as suas leis. Estamos glorificando o nome da divindade. Aí as outras pessoas, os outros que convivem conosco, irão enxergar em nós o cumprimento do Evangelho, através das nossas ações. Se conhece a árvore pelos frutos. Foi isso que Jesus nos ensinou? Então, honrar a Deus é isso. É cumprir os seus desígnios, cumprir a sua evolução. Como que se conhece o espírita? Como que se reconhece o espírita? Pelos esforços que faz em domar as más inclinações. Somos perfeitos? Não somos perfeitos. Como todos, o ser humano aqui no planeta Terra, não somos perfeitos. Mas nós, espíritas, já estamos inclinados, já temos esse desejo de ser melhor a cada dia, de melhorar, de evoluir, de crescer, de não nos deixarmos levar pelas más inclinações que todos nós temos, mas nós lutamos contra. Esse é um ponto que a gente tem que ter sempre em mente. Então, naquela ideia da caridade, né? Perdão do reconhecimento, perdoar, amar, servir, a caridade em todo o seu pronto. Então, glorificar a Deus nesse sentido, de caridade e perdão, cumprindo a lei de amor que Jesus veio e nos ensinou. Isso que a doutrina espírita nos esclarece: cumprir a lei de amor e de progresso. Porque, como nós dissemos lá no início da prece, ajoelhar e orar e recitar glorificações à divindade, mas depois, na nossa vida cotidiana, nós não seguimos o ensinamento do Evangelho, então essas palavras, elas ficam distantes das nossas ações. Então, nós não estamos respeitando a lei divina, então não estamos honrando o nome de Deus, honrando a Deus através das nossas ações. O importante é as ações, né? Não as palavras. Venha a nós o vosso reino. Então nós queremos um reino de paz, de harmonia, de justiça aqui na terra. É isso que todos nós queremos? Todos nós buscamos isso. Queremos um mundo de paz, queremos harmonia para nós, para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso país, para o planeta Terra como um todo. E ansiamos pela vinda do mundo de regeneração. E nós estamos num mundo de provas e expiações, que é o segundo na escala evolutiva. Mundos primitivos, mundo de provas e expiações, e vamos para o mundo de regeneração. Queremos ir para o mundo de regeneração, que é um mundo melhor, em que o egoísmo e o orgulho já não tem tanta preponderância, em que o mal já não é tão assertivo quanto é agora no mundo de provas. Mas para isso, nós precisamos construir um mundo de regeneração. Esse vem a nós, o nosso reino, nós temos que construir o reino de Deus. Então, nós temos o reino de Deus como objetivo, mas é uma construção que nós temos que fazer. É isso que a doutrina espírita nos fala, que o reino de Deus começa em nós. A implantação do Evangelho no coração e na sociedade é que vai fazer a transformação do mundo. Nós precisamos ter um papel ativo nessa transformação. Papel ativo.
Como diz o Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos fala que nós precisamos da união do coração com o serviço e a oração. Então precisamos orar oração, coração e serviço, para que a gente possa crescer, para que as nossas ações se reflitam nesse cumprimento da lei divina, e assim nós implantarmos de vez o Evangelho, o Evangelho no coração nosso e de toda a sociedade. Quanto tempo, nós passamos já desde que Jesus trouxe o Evangelho até nós, e olha a dificuldade que o ser humano ainda tem de implantar o Evangelho, da gente seguir as leis. Às vezes uma lei simples, algo simples como perdão das ofensas, caridade, o amor, amai-vos uns aos outros. Às vezes é difícil a gente amar a nós com as nossas imperfeições, então fica difícil. Então temos aí Jesus como um modelo para nós, para que a gente possa atingir esse patamar de crescimento e de cumprimento das leis divinas. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui o importante é a aceitação. Todo esse trecho nós poderemos dizer uma única palavra: aceitação. Aceitar a vontade divina, aceitar as situações que nos acontecem, aceitar o mundo que nós estamos. Como dizia o Chico, na encarnação ninguém erra o endereço, então nós estamos no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, para a nossa evolução. Quando nós oramos e dizemos, seja feita a sua vontade, nós estamos reconhecendo isso, reconhecendo a sabedoria divina, reconhecendo que nós carregamos em nós o céu que nós queremos. Esse é o reconhecimento. Isso passa por ter confiança. Nós confiarmos em Deus é mais do que acreditar, mais do que ter fé, é termos confiança. Quando nós confiamos numa pessoa, confiamos numa situação, a gente se deixa levar. Quando nós somos crianças ou temos filhos pequenos, a criança às vezes ela adormece nos nossos braços, adormece, por exemplo, na sala. Quando ela acorda, ela está no quarto, porque nós levamos ela até lá, deixamos ela em segurança no seu berço, no seu quarto. Quando ela acorda, não vai estar assustada, nada, porque ela tem confiança nos pais. Então, quando nós tivermos essa confiança em Deus, de nos deixarmos levar nos braços da divindade, o mundo será melhor para nós e para todos. Por isso nós precisamos, a doutrina espírita nos convida a reconhecer o propósito da nossa vida, da nossa existência, da nossa encarnação, para que assim a gente possa bem cumprir o nosso papel no mundo, nosso papel aqui na Terra. Como quando Maria recebeu a mensagem, o que ela disse para o anjo? Eis aqui a serva do Senhor. Ela teve toda a confiança em Deus. Essa é a confiança que nós devemos externar quando nós oramos. Quando nós pedimos, estamos externando isso. Assim na terra como no céu. Assim na terra nossa aqui, no nosso mundo em que vivemos, como no céu que está em nós, que nós queremos, que nós almejamos. Nós queremos chegar até lá. Observar as leis de Deus sem reclamar, sem murmurar, sem se queixar, para não perder os frutos, com resignação. Mas não aquela resignação de ficar esperando que as coisas aconteçam, aquela resignação ativa, de que Deus está no controle e eu vou fazer a minha parte, e eu tenho força e energia suficiente para fazer a minha parte nessa vida, para termos aí a oportunidade de crescimento que a doutrina espírita nos ensina. Nós temos as provas, expiações para passar e precisamos aprender e não perder essas oportunidades
na nossa vida. E todas as dificuldades, todos os problemas são oportunidades. Quando encaramos como oportunidades de aprendizado, de crescimento e de crescimento, nós temos uma outra visão da vida, dos problemas, das dificuldades, da realidade como um todo. Quando nós encaramos como um castigo, como algo ruim, que Deus está nos castigando, que nós erramos e temos que passar por aquilo, e eu tenho que esperar que as situações se resolvam, nós perdemos a oportunidade das provas. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Acho que pulei um. Seja feita a vontade assim na terra como no céu. Bom, tá certo, pão nosso de cada dia. Acho que eu antecipei aqui. Virei duas folhas. Então vamos lá. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso que Jesus nos fala aqui é o pão. Pão que nós comemos no café da manhã é o alimento nosso que nós ingerimos para manter o nosso corpo. Também, né? Que Deus também nos dá, nós precisamos de alimento para que a gente tenha força e energia para viver. Mas também é o pão espiritual. Nem só de pão vive o homem. Então nós precisamos do pão material, sustento material, mas também do sustento espiritual, que é a confiança em Deus que a fé vai nos trazer. Aí nós lembramos lá daquela passagem de Moisés, lá no Velho Testamento, quando eles estavam peregrinando pelo deserto. O que Deus providenciou para o povo comer? O maná do céu. Nessa parábola, tudo que nós interpretamos na Bíblia e no Velho e no Novo Testamento, tudo como parábola, não vamos interpretar o pé da letra, vamos tirar dali as lições que nos interessam. Então eles estavam peregrinando pelo deserto, precisavam de alimentos. Deus providenciava o maná, caía do céu de manhã e eles comiam, se alimentavam. Podiam guardar para o dia seguinte? Não podia. E era para as pessoas pegarem o suficiente para saciar a sua fome do dia. E no dia seguinte, Deus providenciava outro. Se alguém guardasse, aquilo se estragava, se perdia. Então nós podemos fazer uma analogia com o quê? O que Deus nos dá todos os dias para que a gente aproveite? O dia, o tempo. Todo dia nós temos um tempo novo. Tem como a gente guardar? Eu não usei o dia de ontem, vou guardar para hoje. Não aproveitei o dia de ontem. Desperdicei o tempo. Fui dar uma olhadinha no zap ali, nas minhas mensagens, a hora que eu vi passou o dia. Acontece isso? Acho que aqui em Lucélia acho que não, né? Mas eu ouvi falar que por aí sim, que a pessoa pega o celular para ver uma mensagem, a hora que olhou no relógio passou 2 horas. E não viu nada. Mas o que você viu? Nada de bom. Nada de interessante. Ouvi falar que acontece isso por aí. Então, o que Deus nos dá? Fazendo uma analogia lá com o maná, o alimento divino, podemos fazer essa analogia, não podemos? Essa comparação. Deus nos dá um dia novo, quando nós acordamos, respiramos, abrimos os olhos, estamos vivos. Então temos um dia novo pela frente para cumprir os desígnios, para resolver as dificuldades, os problemas. Então é o alimento que nós temos. Fazemos a nossa oração de manhã para já levantar o dia bem, com energia para viver aquele dia. Então, valorizar o nosso trabalho com honestidade. A lei de trabalho e a lei de destruição são elementos de progresso. Tudo se renova na natureza, então precisa haver destruição, haver uma renovação. E o trabalho, a lei do trabalho, todo esforço útil que nós fazemos é um trabalho. Qualquer, não só o trabalho onde ganhamos o pão de cada dia, né, o nosso salário, mas todo o trabalho, todo esforço. Isso aqui para nós é um trabalho, né? Trabalho meu aqui de preparar e vir aqui trazer essas palavras para vocês, e vocês, o trabalho de sair de casa, de vir aqui,
dispor a ouvir e a fazer essas reflexões em conjunto aqui conosco. Então, tudo isso é um trabalho. É o pão espiritual, é esse alimento que vai nos transformar, vai nos melhorar o nosso interior para que a gente possa bem estabelecer aquela conexão com a divindade. Que Jesus, ele nos fala lá no Evangelho de João, que o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Está lá no Evangelho de João, quando Jesus fala isso. Então nós ainda vamos chegar num patamar desse. Vamos chegar lá. Porque Jesus prometeu que nós vamos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Então um dia seremos tal qual Jesus. Aquele patamar de espírito puro. Seremos espíritos puros. Vai demorar um pouquinho ainda, mas chegaremos lá. Então aí vamos viver, qual vai ser o nosso alimento? O alimento vai ser a energia divina. O alimento do espírito puro é o amor de Deus. O amor de Deus. Não vai ser o ano que vem, mas logo. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então aqui esse é o ponto, podemos dizer que esse aqui seria o ponto central da oração ainda. É o perdão. A condição do perdão. Nós pedimos perdão a Deus desde que a gente perdoe os nossos inimigos, os nossos desafetos. Aqui não vale aquilo, né? Quando alguém pisa no nosso calo, a gente fala, tarda, mas não falha. Um dia eu encontro essa pessoa, ele vai ver só. Falamos isso ainda? Creio que não, né? Espíritas não, né? Nós superamos essa fase, né? Sabe aquela pessoa que a gente tem o santo não bate. Nós espíritas não fazemos mais isso. A gente não fica premeditando, né? Quando eu encontrar aquela pessoa, eu vou jogar todas aquelas verdades que eu estou enroscado aqui. Espírita não fica premeditando isso, já pensando numa maneira de ofender a outra pessoa, de causar um mal, de causar um sofrimento. Às vezes acontece de a gente colocar uma palavra no momento errado, perder um pouco a calma, falar alguma coisa, escorregar aqui e ali. Mas é pelas circunstâncias, pelo momento, né? Creio que a gente não vai fazer isso de propósito, né? Premeditadamente, é a intenção, mas estamos fugindo da caridade, né? Se a gente fizer isso, fazemos mais isso. Mas ouvi dizer que por aí tem gente que faz. Mas já passamos desse patamar. Então, como que nós perdoamos? Nós perdoamos a outra pessoa porque nós também erramos. Então, quando eu erro, eu quero que o outro me desculpe, não quero. Eu errei, não estava num dia bom, não estava num bom momento, falei uma palavra errada, formulei mal a frase, errei o tom de voz, errei a forma. Muitas vezes é um mal entendido ou é a forma, a maneira com que a gente coloca as palavras causa mais problema do que o conteúdo em si da palavra. Então muitas vezes a gente erra. Quando a gente erra, a gente quer que a outra pessoa nos compreenda. Você desculpa, quero que você me entenda. Não estava num bom momento, estava passando por dificuldade, estava de cabeça quente e a conversa saiu do rumo. Você falou uma coisa, eu falei outra, a gente se desentendeu, mas não foi por querer. Então a gente quer, quando a gente erra, a gente quer que o outro nos desculpe, nos compreenda e nos desculpe, nos perdoe. Então por isso é que nós devemos perdoar na mesma condição. Então se eu não perdoo, como que eu posso esperar o perdão? O amor é essa via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla, quando a gente está numa rodovia, tem carro que vai e tem carro que vem. Se for só para ir, fica difícil. Tem que ter essa... Não. Aí a doutrina espírita vem e nos esclarece que tudo isso está dentro da lei de causa e efeito. Então tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, sentimos, vai ter repercussão na nossa vida e no ambiente.
e vamos receber os frutos. Não é castigo divino? Não é. É só a consequência da lei de causa e efeito. Consequência daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fizemos, da maneira com que nós agimos. É isso. Então, nós precisamos, como perdão, a reparação do dano. Quando nós erramos, quando nós cometemos um mal, fazemos algo errado, não basta pedir perdão. Nós temos que ir lá e corrigir, reparar o dano. Reparar. As leis humanas aqui, as leis dos homens, já diz isso. Se eu estou dirigindo o meu carro e eu passo o sinal vermelho, eu não deveria passar, passo o sinal vermelho e causo um acidente, amasso um carro de alguém e eu não sou responsável? Eu não tenho que reparar o dano? Eu tenho que pagar o prejuízo? Não, tem que reparar o dano. E se eu chegar e pedir desculpa, resolve? Ele pode evitar uma briga, né? Pode evitar um mal maior, mas não vai resolver, né? O amassado do carro vai continuar amassado. Então eu tenho que ir lá e reparar o dano. Então o perdão incondicional passa pela necessidade de reparar os erros, de reparar os danos. E é esse o perdão divino. Deus vai nos dar novas oportunidades, novas vidas, para que a gente volte, viva, aprenda e repare os erros, repare o dano que nós causamos, os amassados que nós fizemos em outras vidas, em outras pessoas e em nós. E quando nós transgredimos a lei divina, nós causamos também um mal em nós. E nós precisamos corrigir aquilo ali em nós. Isso também fica muitas vezes para ser corrigido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, quando Jesus nos fala, não nos deixes cair em tentação, Ele já nos disse, né? Vigiai e orai. Então nós pedimos força para vigiar, para não nos deixarmos levar pelas situações. Sabe aquela situação? Imagina aquela situação assim. Nós vamos assistir um jogo, futebol. Vamos assistir um jogo de futebol. E nós estamos lá no jogo. Todo mundo levanta e grita, a gente levanta e grita também. Todo mundo comemora o gol, a gente comemora também. Todo mundo xinga o juiz, a gente xinga também. Aí no final, todo mundo sai e briga, a gente briga também. Quando nós formos, a gente estava com a intenção de brigar? Mas nós nos deixamos levar por aquela situação. Caímos em tentação. Então por isso é importante o vigiar, para resistir às provações que nós temos que passar e resistir aos erros, às oportunidades que estão à nossa volta, às más influências também. E se nós nos deixarmos levar, vamos abrir brecha para as más influências. Assim como a oração nos eleva e nos faz receber a sintonia dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores, os maus pensamentos, as más emoções, vai nos fazer sintonia com aqueles irmãos também que gostam de coisa errada, gostam do mal, e vai nos influenciar nesse sentido também. Por isso que nós oramos para não nos deixar cair em tentação, para que Deus nos dê forças para isso, para nos livrar dessas energias negativas, mas a sintonia parte de nós. E pedir a libertação. Aquele mas ali não é no sentido de uma conjunção adversativa, né? Mas no sentido de gradação. Não nos deixe cair em tentação e também nos livre do mal, bem como nos livre do mal, nesse sentido, né? Então por isso nós precisamos de vigilância, de oração e vigilância, porque o bem é criação de Deus, mas o mal é nosso. Deus não cria o mal. O mal é a ausência do amor divino. Então o mal está em nós. E para que a gente possa viver uma felicidade plena, nós temos que eliminar o mal que ainda está em nós. Então, o bem é sempre de Deus. Então a doutrina espírita vai nos explicar isso, né? Que a tentação, muitas vezes, é uma oportunidade para que a gente escolha.
Então, se nós encararmos as dificuldades, mas também as tentações do mundo, como uma oportunidade de escolha, quando nós resistimos às tentações, nós saímos mais fortalecidos. Estamos fazendo a nossa parte, cumprindo. Mas nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher. Vocês já assistiram desenho animado, em que tem aquele personagem que precisa decidir alguma coisa, aí aparece no ombro direito e no ombro esquerdo, aqui um anjinho, aqui um diabinho? Um fala uma coisa, outro fala outra. Um fala, faz isso, o outro fala, não faz não. Vocês já assistiram, né? Então, é assim mesmo, a nossa vida. Quem que escolhe? Nós escolhemos se nós vamos ouvir o anjinho ou se nós vamos ouvir o diabinho. Naquela ideia, né? Explicação espírita que o diabo em si, como aquela figura tradicional, não existe. O diabo são espíritos ainda imperfeitos, que querem o mal, podem causar o mal, mas estão em processo evolutivo e um dia vão aprender. Então, porque Deus é perfeito, Ele não iria criar um ser para o mal. Aí Deus não seria perfeito, aí não seria Deus. Então Deus é perfeito, Deus é bondade infinita, jamais iria criar o mal. O mal é consequência do não aprendizado, da não evolução ainda dos seres, mas que um dia irão evoluir e crescer. Então por isso a importância da vigilância e da prece, vigiar e orar, que Jesus nos ensinou, para que a gente se livre dessas imperfeições. E aí nós falamos o que no final? Amém. Assim seja. Amém significa isso, que assim seja. Significa verdadeiramente. Então quando nós falamos amém, nós confirmamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. É como se a gente estivesse assinando um contrato. Então nós falamos tudo isso, né? Tudo isso que nós vimos até agora, que nós estudamos até agora, desde lá do Pai Nosso, passando pelo pão, passando pelo perdão das ofensas, passando pela glória, pela graça, ação de graça. Quando nós falamos amém, nós falamos, eu vou cumprir tudo isso. Estou assinando um contrato aqui. Amém significa que você está assinando um contrato. Contrato com Deus, que eu vou cumprir aquilo que eu acabei de orar. Eu acabei de firmar um compromisso com Deus, que eu vou agir dessa forma. E a hora que eu acabo de orar, saio do meu quarto, vou para a rua, faço exatamente o contrário. Não, o espírita se esforça para fazer o bem. Mas nós temos o contrato. Se fosse um contrato aqui na Terra e a gente descumprisse o contrato, o que ia acontecer? A multa do contrato. Você descumpriu o contrato, tem multa, primeira coisa. Né? Você rescindiu o contrato, unilateralmente tem multa. Mas Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus nos dá as oportunidades. Então, quando nós descumprimos o contrato que nós firmamos com Ele, Ele vai nos dar novas oportunidades para que a gente possa bem agir. Mas a lei de causa e efeito não é derrogada. Ou seja, a lei de causa e efeito continua agindo. Então, se eu errei, eu vou sofrer as consequências daquela ação. Como punição, não como aprendizado. Se a partir do momento que eu aprendi aquela lição e não estou fazendo mais aquilo, os efeitos vão se diluindo. Porque o amor cobre, como é que é mesmo a frase de Pedro? O amor cobre a multidão dos pecados, ou seja, as faltas. Quando eu estou agindo em amor, a misericórdia divina age e nós atenuamos aquelas faltas. Então vamos pensar, se nós estamos orando a oração do Pai Nosso, com amor, perdão, vigilância, trabalho, serviço, e estamos confirmando aqui no amém, assinando embaixo do contrato, temos um compromisso, temos que cumprir. Alguém tinha pensado no amém assim? Que vai no automático, né? A oração
no automático. Então, para encerrar o nosso estudo e reflexão, aqui um breve resumo. Então, o Pai Nosso é um caminho de luz para a nossa evolução. Se nós conseguirmos realmente cumprir, nós seremos luz. Pai Nosso é mais do que palavras, é um roteiro de vida, é um convite para a reforma íntima. Porque para nós cumprirmos o que está no Pai Nosso, nós precisamos nos melhorar, precisamos nos reformar, precisamos ser pessoas melhores. É a reforma íntima. É a oração de amor, de humildade, de confiança e de perdão. Tudo isso na oração que nós já estudamos. Sua prática diária nos conecta à fonte divina e nos impulsiona para sermos melhores, para nós termos nosso progresso. A oração sincera nos eleva e ilumina o nosso caminho. Então, temos que fazer a oração sincera, né? Não como uma fórmula mágica com repetições, mas com aquele sentimento e evolução. Então, para encerrarmos então o nosso estudo aqui da noite, vamos fazer o que agora? A oração, que nós já aprendemos todo o significado, então vamos fazer a oração. Vamos pensar, quem quiser fechar os olhos, imaginar ou quiser olhar para a foto, vamos pensar que nós estamos num belo jardim e que ao nosso lado está Jesus, esperando a nossa oração, querendo a nossa oração. Está ali, ó, Jesus sorrindo, de braços abertos, nos esperando. E oramos do jeito que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, agora que nós passamos pelo estudo, bem compreendemos, quem quiser e tiver vontade, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, tem lá a prece, e toda essa explicação do Pai Nosso, tudo isso que nós falamos é sempre bom. De vez em quando, no Evangelho no Lar, a gente voltar e estudar, para sair daquele automatismo, né? Fazer as coisas no automático, saber aquilo que nós estamos fazendo e sempre lembrarmos que Jesus está aqui, né, sorrindo, nos esperando. Precisamos nos elevar até Ele, Ele está nos esperando. Então, obrigado pela atenção de todos e que Deus nos abençoe.